Você acredita na existência de Satanás? Você acha que esse ser maligno pode ter escrito um livro? Existe uma obra chamada Codex Gigas, que as pessoas suspeitam que tenha sido escrito pelo próprio Lúcifer. Será que a história desse livro demoníaco é real? Mais uma vez eu te pergunto, e se for verdade? Eu sou o Ivan Lima e é um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Lúcifer é o nome do principal anjo caído. O anjo que se tornou rebelde ao se opor ao Criador. Satanás, como também é conhecido, se apresenta como líder da rebelião. Essa história todos vocês conhecem muito bem. Mas o que vocês sabem sobre um possível livro que foi escrito por Lúcifer? Vamos fazer uma viagem no tempo para vocês entenderem essa história. No ano de 1648, quando o mundo presenciava os dias finais da Guerra dos 30 Anos, o exército sueco invadiu a cidade de Praga. A cidade começou a ser saqueada. E entre os objetos que o exército sueco encontrou, havia um livro muito, mas muito estranho. O livro era grande e estava desgastado, o que era incomum para a época. Quando abriram o livro, encontraram uma página inteira com a ilustração de Satanás. Esse fato fez com que o livro fosse chamado de a Bíblia do Diabo. Porém, o exército sueco não fazia ideia de que o que eles tinham encontrado era o maior manuscrito medieval. Estou me referindo ao Codex Gigas. E este não é qualquer livro. Essa obra tem capa de madeira, revestida com couro e ornamentada com metal. Suas medidas são de 92 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e 22 centímetros de espessura. E como eu acabei de citar, é o maior manuscrito medieval que o homem tem conhecimento. Contendo 310 folhas de velino, uma espécie de pergaminho, há boatos de que algumas folhas foram retiradas. Sabe quanto pesa esse livro? Incríveis 75 quilos. Os velinos dessa obra foram feitos em pele de vitelo, ou melhor, pele de bezerro, sendo necessários cerca de 160 animais para completar toda a produção. Outro detalhe legal do Codex Gigas são as iluminuras. Para quem não sabe, uma iluminura é um tipo de pintura decorativa aplicada às letras capitulares dos códices de pergaminhos medievais. O Códex é repleto de iluminuras tipicamente feitas em vermelho, azul, amarelo e verde. A primeira letra de cada capítulo do Evangelho é quase sempre uma iluminura altamente detalhada. Uma das iniciais mais bonitas vem no início do Evangelho de Mateus, onde a primeira letra L mede a totalidade da altura da página. O L é decorado com 6 espirais, em um fundo dourado. O livro também é chamado de códice, que era uma tecnologia de ponta do século II e que surgiu para substituir um pergaminho. É praticamente uma coleção de páginas que foram encadernadas. Na tradução, códice quer dizer códigos, mas em um sentido acadêmico, um códice pode se referir a um livro escrito à mão, muitas vezes contendo ilustrações desenhadas manualmente nas margens do texto ou em páginas separadas. Mas afinal, qual é o conteúdo desse livro? Por que as pessoas dizem que ele é do diabo? Bom, eu vou tentar explicar cada detalhe da lenda que ronda o Codex Gigas. Para começar, vamos falar do conteúdo do livro. O Codex Gigas tem uma tradução da Bíblia Vulgata cristã, a principal tradução latina do texto, exceto Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Além disso, o Codex também possui mais 4 livros,
2 dos textos de Flávio Joséfo sobre a história do judaísmo, uma enciclopédia chamada Etymologiae e um texto médico de Constantino, o africano. Existe também uma crônica da Boêmia, por Cosmas de Praga. Pequenos textos completam o manuscrito. Alfabetos, orações, exorcismos, um calendário com as datas de celebração de santos locais e registros de acontecimentos relevantes, além de uma lista de nomes, possivelmente de benfeitores. Boa parte do documento está escrito em latim. Até aqui, tudo bem para vocês? Bom, ao menos para mim, não há nada fora do normal. Enquanto uma parte do livro é escrita em latim, outras partes contêm muitos outros idiomas, como o hebraico e o eslavo. Ou seja, esse livro é uma mistura maluca de textos escritos em vários idiomas. Mas então, vamos direto aos mistérios envolvendo esse livro. Como eu citei anteriormente, o Codex Gigas tem um total de 310 folhas. Mas estima-se que o volume original tinha 320 ou 322 folhas. Curiosamente, as folhas que faltam foram intencionalmente cortadas da encadernação. Essa descoberta levou às especulações intermináveis sobre o conteúdo das passagens perdidas. Estudiosos afirmam que as folhas listavam as regras para o mosteiro onde o livro era mantido. Mas outros estudiosos dizem que todas as regras dariam no máximo 2 folhas. Outros ainda acreditam fielmente que essas folhas que estão faltando foram destruídas por terem um conteúdo muito perigoso para a humanidade. Qual conteúdo era esse? Talvez a gente nunca descubra. Outro fato curioso são as ilustrações. A ilustração do Satanás, que fez o livro ser chamado de Bíblia do Diabo, tem garras afiadas nas mãos e nos pés, chifres enormes e uma língua bifurcada. Mas existem algumas divergências quanto ao nome dado à obra. Algumas pessoas acreditam que esse desenho serviu de inspiração para o nome coloquial do texto, a Bíblia do Diabo, embora outros atestem que o título vem do suposto envolvimento de Satanás na criação do escrito. Existem algumas lendas que giram em torno do Codex Gigas. O livro foi escrito no século XIII, supostamente em um mosteiro beneditino na cidade de Boêmia, onde atualmente é a República Tcheca. O livro é assinado pelo monge Hermann Clusius. O que mais intriga os historiadores é o fato de que, segundo uma análise feita pelo paleógrafo Michael Gulick, a obra foi escrita por apenas uma pessoa. A letra que aparece no livro, do começo ao fim, é a mesma, inclusive a da assinatura no final. Além da letra, a tinta usada, que era feita com insetos esmagados, também é a mesma. Mas, segundo historiadores, naquele tempo era difícil um escriba usar a mesma tinta em um livro tão grande. O mais comum eram variações de tintas em livros grandes como este. Mas não seria possível uma pessoa escrever um livro como esse. As coisas não são bem assim. Os especialistas afirmam que seriam precisos pelo menos 5 anos ininterruptos para escrever essa obra. Ou seja, uma pessoa teria que passar 5 anos seguidos, sem pausa, escrevendo a obra. Realisticamente, se o autor passasse 5 horas por dia trabalhando no livro, levaria pelo menos 20 anos para ser concluído. Como no século XIII, a expectativa de vida média era de apenas 31 anos, é mais do que provável que o autor do livro levou a vida inteira para escrevê-lo. Mas existe outra explicação. Em uma matéria da National Geographic, estudiosos dizem que o autor estaria possuído por alguma entidade e que, só por isso, conseguiu escrever tantos textos. Agora, se era o poder da luz ou da escuridão, é provável que esse fato ficou perdido no tempo. A lenda que ronda essa obra diz que o monge da Idade Média tinha sido condenado
por desrespeitar os votos monásticos. Por isso, ele pensou em uma forma de evitar a punição e prometeu escrever um livro em uma única noite, contendo todo o conhecimento humano. Talvez isso explique os textos bíblicos e sobre medicina. Mas como os especialistas citaram, é impossível um ser humano escrever um livro tão grande como o Codex Gigas em apenas uma noite. O monge começou a compor uma obra escrita em peles de animais, com tintas e ilustrações coloridas, no estilo manuscrito feito durante aquela época. Quando a meia-noite estava se aproximando, o monge viu que não conseguiria terminar de escrever o livro e resolveu pedir ajuda para as forças sobrenaturais. Ele então implorou para que Lúcifer o ajudasse a terminar o livro. Mas isso custaria um preço muito alto para o monge: a sua alma. Já surgiram estudos que mostram que a lenda do monge punido surgiu a partir de um mal-entendido sobre a assinatura do livro. O nome, Hermanos Inclusos. Especificamente, a palavra inclusos foi traduzida como um castigo horrível. Mas o verdadeiro significado da palavra está mais próximo de recluso, que indica que a assinatura pode ter sido feita por um monge solitário, que escolheu passar a sua vida se dedicando a escrever o Codex Gigas. De qualquer forma, nenhuma dessas hipóteses formuladas por especialistas explica várias questões relacionadas ao Codex Gigas. A obra misteriosa foi devolvida à Praga no ano de 2007, onde permaneceu por cerca de um ano. Em 2009, o livro foi exibido em uma exposição na Biblioteca Nacional da Suécia, mas atualmente não está exposto. É possível encontrar muitas fotos e vídeos da obra na internet. Mas e você? Conhecia a história dessa obra? Acha que ela pode realmente ter sido escrita por Lúcifer? E se essa história for verdade? Por hoje, eu fico por aqui, mas nos encontramos no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!